dificuldade para escutar, dificuldade para falar, problemas no aprendizado, alterações de comportamento, otites de repetição. Todos esses problemas muitas vezes podem ser solucionados com um procedimento, com uma cirurgia que a gente precisa em alguns casos realizar lá dentro dos ouvidos das crianças. E é sobre essa cirurgia que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Vem comigo para saber um pouquinho mais sobre a timpanotomia para tubo de ventilação ou a colocação do famoso dreninho dentro do ouvido. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Luciele, eu sou médica, sou otorrinolaringologista e hoje eu vim conversar um pouquinho sobre uma das cirurgias mais comuns realizadas no mundo nas crianças, que é a timpanotomia para tubo de ventilação, ou a colocação do dreninho, ou o carretel lá dentro do ouvido. Essa é uma cirurgia muito realizada, justamente porque ela resolve um dos problemas mais comuns nas crianças, que é a otite média com efusão, ou o famoso catarro dentro do ouvido. Esse catarro lá dentro do ouvido, ele pode se formar por vários motivos, Pode ser depois de uma gripe, depois de um resfriado, pode ser por uma rinite que não é bem tratada, pode acontecer por causa da hipertrofia da adenoide. É um problema que a gente sabe que até 1/3 das crianças vão ter em algum momento da vida. Mas quando esse catarro fica ali dentro do ouvido por um tempo prolongado, principalmente por mais de 3 meses, ele começa a atrapalhar essa criança para escutar bem. Como fica aquele catarro lá dentro, o som não consegue passar de forma apropriada e acaba gerando uma perda de audição. Uma perda de audição que às vezes pode ser leve, às vezes pode ser moderada, pode causar uma alteração do som, de como o som chega lá para essa criança, causando dificuldades de entendimento. Esse líquido lá dentro causa a sensação de ouvido trancado, ou que o ouvido tranca e destranca, o que pode causar irritação, agitação. Então, todos esses sintomas acabam atrapalhando essa criança para escutar, para entender, para falar, para aprender, para se concentrar. Esse líquido ali dentro acaba aumentando a chance desse ouvido infeccionar, causando otites de repetição. E muitas vezes, para melhorar esse problema, a gente precisa realizar um procedimento, que é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Esse procedimento, é um procedimento que a gente realiza no hospital, com uma sedação, justamente porque o ouvido, é um órgão muito pequenininho e muito sensível. É um procedimento que é todo lá por dentro do ouvido, a gente não realiza nenhum corte, nada por fora, e é realizado com o auxílio de um microscópio, justamente porque o ouvido é uma estrutura muito pequenininha, então para a gente acessar essas estruturas, a gente usa um microscópio. Então, essa criança, ela chega no hospital, o ideal é que ela faça um jejum, de pelo menos 8 horas de alimentos líquidos, justamente por causa da sedação. Ela vai chegar no hospital, ela vai internar, ela vai chegar no bloco cirúrgico. Geralmente ela entra na sala de anestesia, na sala de cirurgia em companhia dos pais. É realizada uma sedação, uma anestesia inalatória que faz com que essa criança durma, com que ela relaxe. Quando ela dormir, a gente olha lá dentro do ouvido dela com um microscópio, onde a gente vai conseguir avaliar todas essas estruturas e a gente vai evidenciar, vai ver bem esse catarro lá dentro do ouvido. Então a gente faz um furinho lá dentro do ouvido, e tira esse catarro, tira essa secreção e coloca o dreninho, que é o tubo de ventilação, que é o carretel, que também é uma estrutura microscópica que vai ficar lá dentro desse ouvido, justamente para evitar que esse ouvido volte a formar essa secreção, para permitir que esse ouvido ventile bem, que esse ouvido funcione bem. Esse é um procedimento que é realizado no hospital e que a criança fica ali no hospital por algumas horas, umas 2 a 3 horinhas, até ela acordar bem da anestesia, até comer, até fazer xixi, mas no mesmo dia já vai para casa, a gente não precisa de nenhum tempo a mais de internação para essa criança. A gente coloca esse dreninho lá dentro do ouvido e ele fica lá dentro, preso na membrana timpânica.
Esse dreninho, ele não vai causar nenhuma dor, ele não causa nenhum desconforto, a criança não percebe que esse dreno tá ali, ninguém percebe que esse dreno tá ali. Esse dreno fica ali até o ouvido ir melhorando, né? À medida que o ouvido vai melhorando, vai equilibrando a pressão lá dentro, ele vai cicatrizando e coloca esse dreno automaticamente para fora. Esse tempo de permanência do dreno ali dentro do ouvido, ele é muito variável, né, de cada criança. A gente costuma dizer que ele pode ficar de algumas semanas até alguns anos. Geralmente, ele tende a cair em torno de 3 a 4 meses. Como ele é uma estrutura microscópica, muito pequenininho, muitas vezes os pais não percebem que esse dreninho caiu, né? Ninguém percebe que ele não está mais ali. Então, justamente por isso é muito importante, depois do procedimento, a gente manter os acompanhamentos. Essa criança vai fazer o procedimento, vai voltar em 15 dias, a gente vai olhar lá dentro do ouvido, vai ver como é que está a cicatrização, vai ver se o dreninho está ali, se ele está funcionando bem. Depois de um mês essa criança volta de novo, a gente olha lá dentro de novo e vai acompanhando, né, até que em algum momento a gente vai olhar e vai ver que esse dreninho ou caiu e tá ali dentro do canalzinho do ouvido, como se fosse uma sujeirinha, como se fosse uma cerinha, e nesse momento a gente pode tentar retirar, a gente pode retirar esse dreninho dali, né. Muitas vezes as crianças não deixam a gente mexer nesse ouvido, não deixam a gente tirar o dreninho dali, e aí a gente usa alguns medicamentos para ele sair, né, sozinho. Ou a gente pode olhar e ver que o dreninho simplesmente não está mais ali, que ele já caiu totalmente para fora do ouvido. Nesse momento, né, quando a gente percebe que o dreninho não está mais ali, é super importante a gente repetir o exame da audição, para a gente ver como é que está a audição dessa criança, como é que está o funcionamento do ouvido e se esse líquido não voltou, né, a acontecer, a formar ali. Depois que a gente faz esse procedimento, né, no primeiro dia, a criança pode ficar um pouco mais cansada, pode ficar um pouco mais sonolenta, pode ter algum tipo de desconforto. É super comum a gente perceber que essa criança vai ficar mais irritada com sons e mais atenta com sons. Isso é normal, né? Ela acabou de sentir o seu ouvido destrancar. Então, nos primeiros dias ela pode se irritar com barulho, ela pode se assustar com som alto, porque antes ela não percebia esses barulhos. Essa sensação da melhora da audição pode acontecer de imediato nos primeiros dias, mas pode levar até 3 meses para melhorar totalmente. Então, mesmo que a criança coloque o dreno, não seja percebida essa melhora da audição, ela está acontecendo aos pouquinhos e, em geral, ao longo de 3 meses a gente pode notar, né, que essa criança melhorou para escutar. Quando a gente coloca esse dreninho ali, né, a criança vai embora no mesmo dia, né, a recuperação é vida normal, não precisa ter nenhum cuidado com alimentação, nenhum cuidado com brincadeiras. O único cuidado que é importante ter é se essa criança for mergulhar, for nadar, né, é indicado usar um tampãozinho para prevenir da entrada de água, né? No dia a dia, no banho, não é preciso cuidar, né? Mas se for mergulhar, se for emergir a cabeça embaixo da água, é importante o uso do tampão. Se molhar e se não cuidar, o que pode acontecer? Na verdade, o único risco, né, é que se molhar o ouvido, se a água entrar lá dentro da orelha média, pode acontecer uma infecção. Então, se essa criança mergulhar, nadar sem proteção, não tem problema, é importante observa assim por uns 2, 3 dias. Se nada acontecer, tranquilo. Se depois essa criança mergulhar, nadar, entrar água lá dentro do ouvido, começar a observar que está saindo alguma pus, alguma secreção, aí é importante consultar, né, voltar em consulta para a gente indicar um melhor tratamento, né? Esse é o principal cuidado após o procedimento, é essa parte do mergulhado, nadar, mas não é nada que precise gerar uma preocupação nos pais, um medo na criança. A vida pode seguir normal, né? A única coisa que é recomendado se conseguir usar o tampãozinho no ouvido se for mergulhar, justamente para prevenir essa infecção, para prevenir, né, que ocorra, né, o vazamento de líquido. Mas se essa infecção acontecer, é importante vir consultar para a gente tentar tratar o quanto antes. Os principais riscos desse procedimento é o risco de ter dor, né, local. Geralmente um procedimento que não causa muita dor, que não causa muito desconforto, mas pode gerar alguma dor local.
Pode acontecer febre, inclusive pelo próprio manipulamento ali, né, dos ouvidos. A gente pode perceber a saída de um pouquinho de sangue, um pouquinho de água com sangue, principalmente nos primeiros 3 a 5 dias depois do procedimento. Pode acontecer, né, desse líquido, desse catarro dentro do ouvido voltar a se formar. Esse é um problema que a gente sabe que existe, né? Até 20% das crianças, a efusão, esse catarro, ele pode voltar a se formar e pode até necessitar colocar um novo dreno. Mesmo correndo o risco disso acontecer de novo, a gente não deixa de realizar o procedimento, porque enquanto essa criança está com aquele líquido ali, ela não está escutando bem, ela não está entendendo bem, ela está com dificuldade para falar, com dificuldade para aprender. Então a gente faz o procedimento, né? Se esse líquido voltar a acontecer, não tem problema, se precisar de um novo dreno, é colocado um novo dreno, né? É um risco baixo, mas que existe, e por isso que também é tão importante o acompanhamento, porque quando esse dreno cai, é importante a gente repetir os exames, até para ter certeza que está tudo bem, que a audição melhorou totalmente, que não voltou a formar o líquido lá dentro. Além disso, existe o risco de ficar uma perfuração, ficar um furinho ali dentro da membrana do tímpano, né? Esse também é um risco muito baixo, principalmente nas crianças, porque a gente percebe que à medida que o dreno o ouvido vai cicatrizando, esse dreno vai sendo colocado para fora. Mas existe o risco de ficar essa perfuração. Muitas vezes essa perfuração é o que a gente chama de perfuração solução, ou seja, ela acaba fazendo o papel do dreno ali, ventilando esse ouvido, evitando que esse catarro volte. Mas se essa perfuração ficar por muitos anos, começar a atrapalhar, né, a qualidade de vida dessa criança, começar a gerar muitas infecções, pode ser que no futuramente necessite uma nova cirurgia. Isso é muito, muito raro, acho que eu nunca vi acontecer, mas é importante saber que existe esse risco. Nos termos de consentimento, né, na literatura médica, um risco que a gente cita também é o risco de ter uma perda de audição. Esse risco ele é muito raro, né? Ele geralmente acontece em cirurgias que a gente tem que manipular muito a orelha média, mexer muito lá dentro do ouvido, que tem um barulho muito alto do aspirador ali, e que é o que geralmente não acontece no dreninho, né? Na cirurgia geralmente a gente faz o furinho, tira o líquido, então é um risco, né, muito, 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 muito raro de acontecer. É um risco, né, que é importante saber que tem nos termos de consentimento, mas o objetivo da cirurgia é justamente melhorar essa audição dessa criança. Então, esse é um procedimento, né, que a gente realiza no hospital, justamente por causa da sedação, da tranquilidade, da segurança, do conforto para essa criança, né? Tem uma recuperação, os riscos são praticamente todos mais locais ali do ouvido, né? O pós-operatório imediato é geralmente muito tranquilo, a única questão é realmente essa parte da secreção, essa parte do sangramento nos primeiros dias. Depois do procedimento, a gente deixa medicamentos para cicatrizar esse ouvido e medicamentos mais conforme a dor, mas essa criança segue a vida dela normal, vai para o colégio normal, brinca normal. O principal cuidado é se for submergir, se for mergulhar, né, se for colocar a cabeça embaixo d'água, é usar o tampãozinho para evitar a entrada de água. E a principal coisa é manter o acompanhamento dessa criança, para a gente continuar acompanhando essa audição, para a gente acompanhar se esse problema não voltou, justamente para garantir uma melhor qualidade de vida e principalmente um melhor desenvolvimento para essa criança, tá? Então, esse é um pouquinho sobre a cirurgia do tubo de ventilação. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo!